Continuando aqui, na nossa última parte da introdução ao sistema Linux, vamos ver como é que o sistema se organiza e alguns dos conceitos principais aqui que a gente vai precisar na semana que vem, quando a gente vai fazer as coisas na prática. Então, primeiramente, o sistema de arquivos do Linux tem essa cara aí. O diretório mais importante é esse aqui, chama root, a raiz do sistema. Tudo que tem num sistema Linux está abaixo disso aqui, que é só uma barra, né? A forward slash, né? A barra para frente. Isso aqui separa os diretórios no Linux e o primeiro diretório do sistema é esse aqui. Talvez você lembre do Windows ter o C dois pontos, né? Que fala onde é o começo do drive, né? O drive C, o drive D, né? Cada disco é um drive. C dois pontos. Aqui não tem isso, tem a raiz e tudo está dentro da raiz. E o que é importante, um diretório importante dentro dessa raiz, uma pasta, né, como vocês talvez conheçam melhor no Windows, é a pasta chamada Home, o diretório Home. Esse diretório é importante porque é dentro dele que ficam os arquivos dos usuários, das pessoas que usam o computador, tipo vocês. Então, estão ali 4 exemplinhos de diretórios de usuário dentro da Home. Então, o endereço ali daquele diretório, desse primeiro diretório aqui, é /home/rick. Esse outro aqui é /home/ana e assim por diante. Se você for aqui para o MNT, vai ser /mnt/cd-rom. É assim que está organizado o sistema Linux, o sistema de arquivos no Linux. E tem dois tipos de arquivos, entre aspas, que são essenciais para a gente usar o sistema, que são arquivos com esses nomes aqui, ponto e ponto ponto, sem espaço no meio. Está longe aí por causa da fonte, mas são dois pontos, um juntinho do outro. Eles não são arquivos de verdade porque eles são abstrações. São links que vocês não vão ver em detalhes, mas eles representam o diretório onde você está trabalhando no momento, que é o ponto, e o diretório imediatamente acima de onde você está trabalhando. Então, se você está em /home/rick, ponto significa aquele diretório ali, rick, onde você está trabalhando. O ponto ponto é um diretório acima. Então, se você está dentro de /home/rick, ponto ponto significa /home. A gente vai brincar com isso semana que vem e aí vai ficar mais claro provavelmente, mas basicamente é isso, é um jeito rápido de falar aqui ou um diretório acima. E a gente pode concatenar também esses pontos aí. Então, se você quiser subir 2 níveis, você bota ponto ponto, barra para frente, ponto ponto. E vejam que essa barra para frente é a mesma que a gente usa na internet, né? Porque a internet vem do Unix, os servidores web usam sistemas Unix, então acabou padronizando com a barra para frente, assim. Então, 3 níveis acima, ponto ponto, barra, ponto ponto, barra, ponto ponto. E assim por diante, quantos níveis você quiser. Você pode ir concatenando aí. Uma coisa que existe nos sistemas Unix, macOS, Linux, Unix em geral, é o controle de acesso a arquivos. Nesses sistemas, cada arquivo possui um dono e pertence a um grupo de acesso. O que significa isso? Você tem permissões diferentes dependendo se você é dono do arquivo ou não, ou se você está no grupo que o arquivo pertence ou não. Tá? Então as permissões podem ser diferentes. E tem permissões para ralé, digamos assim, para todo mundo que não é nem dono e nem pertence ao grupo que o arquivo pertence. Quais os tipos de permissão que existem, né, em Linux? Leitura, então permissão para você ler um arquivo. Escrita, permissão para você modificar o arquivo. E execução, que é permissão para você rodar o arquivo como se fosse um programa. Tá? Então essas três aí, R, W e X. Está aqui numa cor diferente, porque a gente representa isso no computador com essas 3 letras, R, W e X. E essa coisa de usuários que eu mencionei aí. Tem diferentes tipos de usuário no Linux, no Unix, no Mac. Né? Cada usuário é uma conta de acesso ao sistema. Então é a sua conta para usar aquele computador. E você pode ter diferentes níveis de acesso, dependendo do tipo de usuário que você é. Usuários sem acesso a Shell, por exemplo, são usuários que são usados por programas. Né? Por exemplo, um usuário que só gerencia, um usuário que é um robô, digamos assim, né, dentro do computador. Ele gerencia um servidor de FTP ou um servidor web, alguma coisa assim. Ele não precisa ter acesso a Shell, a linha de comando, ou ao ambiente gráfico. E tem usuários com acesso a Shell, que entram no sistema e rodam coisas. Então esses são gente, geralmente.
Você pode entrar e fazer suas coisas ali. E os usuários podem ser superusuários, ou também chamado de conta root, que aí é meio confuso com o diretório root lá atrás, né? O diretório raiz. Aqui é outra coisa, é o usuário root. Tem poder total sobre o sistema, é o administrador geral da coisa. Né? Algumas distribuições de Linux até aboliram o root, não tem mais. O Ubuntu, por exemplo, não tem. E aí a gente usa outros meios de administrar o sistema. Vocês não precisam se preocupar com isso, que vocês não vão fazer administração nessa disciplina. Né? E cada usuário pertence a um grupo, no mínimo. Pode pertencer a mais de um, mas pertence a no mínimo um, que por default tem o mesmo nome que o próprio usuário. Então, se meu usuário tem o nome J, ele vai pertencer geralmente a um grupo chamado J e talvez a outros grupos também, mas no mínimo é esse aí. Então, vou ver alguns exemplinhos aqui de permissões e propriedades de alguns arquivos, só para ver na prática. Então, aqui a gente tem uma linha, que vocês vão ver na semana que vem, gerada por um programa que mostra arquivos na linha de comando. E ele está mostrando aqui o tipo de arquivo, é um diretório, quais as permissões para esse arquivo, que são essas letrinhas aqui. Então vocês veem o RWX, R-X e R-X. Isso aqui está organizado de 3 em 3. As 3 primeiras são para o dono do arquivo. As próximas 3 são para o grupo. Aqui tanto o usuário dono do arquivo quanto o grupo tem o mesmo nome. Não é necessariamente o caso, né? Pode ser diferente. E a terceira trinca aqui, a última trinca, são as permissões para todo o resto do computador que não seja nem esse usuário e nem pessoas que pertencem a esse grupo. Aí tem o tamanho do arquivo, a data que ele foi modificado pela última vez e o nome do arquivo aqui. Tá? Então a gente está vendo as permissões ali. O usuário dono pode ler, escrever e executar esse arquivo, na verdade, é um diretório. Né? Executar significa poder entrar no diretório. Pessoas do grupo, chamado JM Alves, que não sejam o próprio, podem ler e executar. Ou seja, elas podem entrar no diretório e ver quais arquivos estão lá. E a mesma coisa para o resto do computador. Todos os outros usuários que não são nem esse usuário aqui e nem pertencem a esse grupo aqui. Alguns outros exemplos para contrastar. Aqui, um diretório que pertence ao usuário chamado root, que é o superusuário, o administrador. Só ele pode ler, escrever e executar. Todos os outros não podem fazer nada. É quando você tem o tracinho, é que uma permissão não está dada para aquele usuário, para aquele grupo de usuários. Já esse outro aqui a gente tem um exemplo em que o nome do usuário dono é diferente do nome do grupo. E as permissões também. Né? RW, ou seja, leitura e escrita para o dono e para o grupo. Mas só leitura para o resto do computador, para o resto dos usuários. E tem um último aqui, que é um tipo de permissão meio perigoso, você não deve ver isso muito, que é permissão total para todo mundo. Isso não é muito seguro, porque aí qualquer usuário do computador pode ir lá e fazer o que quiser com aquele arquivo. Né? Porque ele tem permissão de escrita. Todo mundo no computador tem permissão de escrita. Então vamos ver a interface da linha de comando. Nela, a interação com o computador é feita através de comandos de texto. Ou seja, cada comando é passado em uma linha de texto. E o computador retorna para você a saída do que ele está fazendo por texto também. A interface da linha de comando não é muito usada hoje em dia por usuários ditos normais, né? Digamos assim. Eles preferem shells gráficas, ou seja, com mouse, janela, botão, muito mais intuitivo de usar e de explorar. Mas a linha de comando é preferida por usuários avançados e também por deficientes visuais. Eles conseguem usar computadores usando um tipo de linha de comando especial. A linha de comando, também chamada de CLI, é fácil de automatizar, de fazer automação, de fazer ela fazer alguma coisa repetitiva milhares de vezes para você. Ela gasta pouco recurso computacional com a própria interface, diferentemente às vezes da parte gráfica, que gasta mais CPU, mais memória, porque tem janela, animação, um monte de coisa, que a linha de comando não tem, ela é bem seca, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. E a linha de comando também provê um meio bem mais conciso e bem mais poderoso, como eu falei, é fácil de automatizar, né, de controlar o seu computador. Só que, claro, com grande poder vem grande complexidade, aí, parafraseando o tio do Peter Parker. Né? O negócio é poderoso, então é difícil de aprender. Vamos ver a anatomia da linha de comando. Um comando, na linha de comando, é composto por um prompt, que é um texto pequenininho variável no começo da linha, que indica que a interface está pronta para receber o comando que você vai entrar ali.
O prompt é feito pela linha de comando em si, do programa que gerencia a linha de comando. Você não cria o prompt. O comando é a parte que o usuário entra. Você entra ali o comando, os parâmetros, etc. Então o comando é o nome do programa que você quer rodar. Isso é fornecido por você. E por fim a gente tem os parâmetros para esse comando, que são 0 ou mais. O comando pode não precisar de nenhum parâmetro ou pode precisar de um ou mais. Então são 0 ou mais informações adicionais que o usuário dá para o comando para poder rodar. E o prompt pode conter um monte de informações nele, que são bastante úteis. O nome do usuário vai estar no prompt, geralmente. Onde você está na árvore de diretórios do sistema, né, em que lugar você está trabalhando. O nome do computador onde você está trabalhando. Pode parecer besta, mas você pode ter janelas em diferentes computadores. E aí, qual janela está em qual computador, pode ser difícil de dizer se você não tiver o nome do computador no prompt. Se você é um usuário comum ou não, se você é administrador, root ou super usuário. Aqui a gente tem um exemplo de um prompt. Você tem aqui o nome do usuário, né, o arroba, aonde? O nome do computador, aí 2 pontos, o diretório onde ele está, e esse símbolo aqui no final está indicando que ele é um usuário comum, não é um super usuário. Se ele fosse super usuário, estaria ali a hashtag, o símbolozinho do joguinho da velha, né? Então vocês veem a informação toda codificada aqui. Diz em que computador você está, isso está entre o arroba e os 2 pontos. O diretório onde a pessoa aqui está trabalhando. Então aqui é /home/ o nome do usuário, que na verdade é Jalves, não JM Alves. Docs, montagem. E o nome do próprio usuário. Você pode ser mais de um usuário no mesmo computador. Você pode ter mais de uma conta. Então é importante saber com qual conta você está logado nesse lugar aí. E eu mencionei agora há pouco que a gente pode combinar comandos para fazer uma tarefa mais sofisticada usando comandos simples, que é o poder do Unix, né? A filosofia Unix de usar pequenos programas de uma só função, mas bem feita, que a gente combina para criar um programa mais sofisticado. Então, o poder do sistema vem mais da relação entre os programas do que dos programas em si, como eu falei lá no começo. O Unix possui um recurso para fazer exatamente essa combinação entre os programas, para combinar programas simples para criar coisas mais complexas, que é o pipeline, ou pipe, que é a barra vertical no teclado. Vocês procurem no seu teclado onde é que está. No meu está aqui perto, entre o Enter e o Backspace. Outros computadores está mais na esquerda, depende do tipo de teclado que você tem. Mas é essa barrinha vertical aqui. E o que o pipe faz? Ele pega o que sai de um comando, o programa que está à esquerda do pipe, e manda para a entrada do outro comando que está à direita do pipe. Aí você pode pôr um outro pipe depois desse segundo comando, que vai pegar a saída do segundo comando e mandar para a entrada do terceiro, e assim por diante, quantas vezes você quiser. Tudo numa linha só. Isso é um pipeline, né? Uma linha de pipes. E ele conecta os fluxos padrão, que é isso que eu estava falando de saída de um, entrada do outro. Os fluxos padrão são canais de comunicação entre os programas. Eles são automaticamente conectados, o sistema quando ele inicia o programa, ele já conecta o programa a esse fluxo padrão, que está sempre lá e permite a comunicação entre o programa e o ambiente onde ele está. São chamados de fluxo, obviamente, porque os dados fluem por esses fluxos padrão. E tem 3 fluxos no sistema Linux. A entrada padrão, que é representada por std_in, né, Standard Input, tem a saída padrão e o erro padrão, com esses nomes aí. Essas 3 são importantes, são as que você tem por default em qualquer sistema Linux. Geralmente o Standard Input, né, a entrada padrão, vem do teclado. E as outras 2 aí vão para a tela. Então o que sair do programa, por default, né, por padrão, vai para a tela. Erros também vão para a tela. E a entrada, se você não modificar, ela é o teclado. Só que, claro, isso não é muito útil se você tiver que entrar, né, o seu sequenciamento. Você não vai entrar pelo teclado. Então você pode redirecionar a entrada padrão de um arquivo para a entrada padrão. Ou de um outro programa, que é o que o pipe faz. E assim por diante. E aí que entram o pipeline, que eu mencionei um momento atrás, e o redirecionamento. O pipeline, que é criado usando o pipe, né, a barrinha vertical, é quando a gente captura a saída de um programa e manda para a entrada de outro. É como um cano, né, essa metáfora aqui visual,
um cano conectando duas caixas d'água. Então as caixas d'água são os programas e o cano é o pipe, pegando o que sai de um programa e mandando para a entrada do outro. Aí a gente poderia continuar esse encanamento aqui, pegando a saída do segundo e botando na entrada de um terceiro, aí pegando a saída do terceiro e pondo na entrada de um quarto, e assim por diante. O pipeline, vamos ver um exemplo aqui para ficar mais concreto, em ação. Imagina que você tem um programa chamado Zcat, que o que ele faz na vida é pegar o conteúdo de um arquivo comprimido, e ele vai descomprimir sem mudar o original e mandar para a saída padrão. Se a gente não fizer nada, a saída padrão é a tela. Aí a gente tem um outro programinha aqui, o WC, de word count, que com o parâmetro "-l conta o número de linhas que estão chegando na entrada padrão dele. É isso que ele faz. Com "-l conta só o número de linhas. Sem o "-l ele faz outras coisas também. E digamos que a gente tem também um arquivo comprimido, ou seja, ele está zipado, como a gente fala geralmente, né? Está comprimido para ficar menor, chamado all_genes.fa.gz. E o número de linhas desse arquivo é o que a gente quer determinar. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um pipelinezinho, que uma das possibilidades seria essa aqui. A gente usa o programa Zcat, dá para ele um arquivo, que ele vai descomprimir e mandar para a saída padrão dele, só que aqui a gente redireciona a saída padrão para que o conteúdo do arquivo não vá para a tela, que é o lugar por padrão para onde vai a saída padrão. Então a gente redireciona isso para a entrada do WC-L. Então a gente criou um pipeline bem simplesinho aqui. Vamos ver ele aqui de novo, passo a passo. A gente tem ali o programa Zcat, o comando cuja saída a gente vai mandar para o pipe. E a gente tem o comando que vai receber o que virá do pipe. Então o pipe está aqui no meio. Ele pega a saída do que está na esquerda e manda para a entrada do que está na direita dele. E aqui argumentos para os comandos. O Zcat está recebendo como argumento um arquivo e o WC está recebendo aqui um switch, né? Uma opçãozinha simples, "-l". Se a gente quer redirecionar de um arquivo para um programa ou de um programa para um arquivo, aí é um pouco diferente. A gente não usa o pipe mais, né? A gente quer agora mandar de arquivo para programa ou vice-versa. Então a gente usa os comandos maior que, menor que ou esse duplo aqui. O que eles fazem? Esse operador, ele manda a saída para um arquivo. Então o programa vai mandar para um arquivo. Esse aqui, o símbolo de menor, manda dados de um arquivo para um programa. E esse outro aqui, esse duplo, ele adiciona a saída a um arquivo. Então o que está acontecendo aqui? Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. No nosso exemplo anterior, a gente tinha ali o nosso Zcat, o nome do arquivo, pipe e um comando. Agora, digamos que a gente quer salvar, em vez de aparecer o número na tela, porque o WC-L não está redirecionando, né? A saída dele não está sendo redirecionada para lugar nenhum. E a saída padrão vai para a tela, se a gente não redirecionar. Mas agora a gente quer salvar isso num arquivo que a gente vai chamar de genes line number, por exemplo. Então a gente pode usar o caractere maior que para fazer isso, para redirecionar a saída padrão do WC-L para um arquivo. Então o nosso comando final ficaria assim. A gente tem um pipeline, um redirecionador aqui e um nome de arquivo. Agora vem a diferença entre o sinal de maior simples e o duplo. Se você usa o simples, se existia um arquivo chamado genes_line_number no diretório onde você está trabalhando, ele vai desaparecer e um novo vai ser criado no lugar, que é perigoso, claro, se você não queria perder os seus dados anteriores. O sinal duplo, com 2, o que ele faz? Ele não zera o arquivo. Se o arquivo já existe e tem dados lá, ou o que for, ele adiciona no final os novos dados, sem mexer no que estava lá antes. Então, se você não tem certeza se tem um arquivo lá e você quer ter certeza de não apagar, não destruir, usa o sinal duplo. A gente vai praticar com isso semana que vem para vocês entenderem melhor. Então a gente viu os conceitos básicos para usar a linha de comando. Vejam, revejam isso para a semana que vem estarem prontos para começar a usar de verdade. Então por que usar a linha de comando, né? Esse ambiente tão estranho para quem não está acostumado, né? Bom, primeiro que é flexível, como eu mencionei antes, né? Você pode fazer todo tipo de coisa lá sem ficar amarrado pelo que a pessoa que desenhou a interface pensa que você quer fazer, como é o caso de uma interface gráfica. O cara só põe ali os botões que ele acha que você vai usar,
ou os menus que você acha que você vai usar, que ele acha que você vai usar. Na linha de comando é muito mais flexível e a linha de comando é mais confiável. Ela tem sido usada há 50 anos, né? Tá bem testada, não tem bugs ali, é muito pouco provável que você vai achar um erro ali, algum problema. Então ela é muito confiável, ela não dá problema, não dá pau. É muito rápida, ela não fica gastando recurso computacional com janela, com animação, com coisas gráficas assim. Então ela é super simples e todo o poder computacional é usado para a sua tarefa principal, que é alguma análise científica. É fácil de automar, como eu falei, você pode criar scripts, que a gente fala, são comandos num arquivo que você pode repetir quantas vezes quiser, sem precisar ficar entrando manualmente. Então é fácil de automar. E por fim, tem uma coisa mais subjetiva, que é a experiência. Você entra em muito mais contato, um contato muito mais próximo com o computador, como ele funciona por trás da interface gráfica. Na interface gráfica a gente não tem essa mesma experiência, a gente não sente isso. Então, para quem é mais nerd, é uma coisa legal da linha de comando. Você consegue ver o computador mais de perto, digamos assim. Então, como eu falei, semana que vem a gente vai ver a linha de comando na prática, a gente vai começar a usar, e vocês vão ficar na telinha preta, ou seja lá qual for a cor padrão que vocês vão ver, e aí a gente vai aprender isso mais profundamente. Então, para recapitular o que a gente viu hoje do Linux, os sistemas do tipo Unix, como o Linux, são muito poderosos, né? Entre outras coisas devido ao ambiente da linha de comando ser tão poderoso lá, tão bem desenvolvido. Também esses sistemas são poderosos por causa da filosofia Unix, que eu mencionei umas 2 vezes aqui já hoje. A gente usa pequenas ferramentas que a gente junta para fazer algo mais especializado. Então, ferramentas genéricas que combinadas fazem algo especializado. Só que, como eu falei, grande poder leva a grande complexidade. Para aprender a linha de comando, demora mais. Só que, depois que você aprendeu e já está usando bem, você não consegue voltar. Você não consegue usar a interface gráfica para fazer as coisas mais avançadas, porque simplesmente não é possível. Você pode rodar e analisar 1000 arquivos com um comando na linha de comando, enquanto na interface gráfica você teria que ficar clicando 1000 vezes para abrir 1000 arquivos, né? Seria impossível ou, no mínimo, muito demorado, né? Quando você está usando grandes quantidades de dados, nada bate a linha de comando. O prompt da shell, como a gente viu, é onde a gente entra os comandos. É como a gente conversa com o computador. E ele volta a saída na tela. Se a gente não quer as coisas na tela, ou se a gente quer redirecionar coisas de um programa para outro, a gente tem o pipe e o redirecionamento, que a gente viu agora no finzinho. Eles permitem a gente concatenar os comandos, o pipe, né? Então você bota um comando, pipe, o segundo comando, pipe, o terceiro, e assim você combina e vai processando os dados passo a passo. Ou você manda os dados usando os fluxos padrão para um arquivo, né? Se você não mudar, se você não redirecionar nada, nem com o pipe, nem com o redirecionador, a entrada padrão vem do teclado e a saída e o erro padrão vão para a tela. Se a gente não quer isso, a gente redireciona, ou para arquivos ou para outro programa. E como eu também já mencionei, além de poderosa, a linha de comando é de fácil automação. Então você pode criar scripts para automatizar as coisas e salvar, né, economizar seu tempo. Então é isso aí para hoje. Espero que tenha dado para ter uma ideia geral. Na semana que vem a gente começa a olhar o Linux na prática e aí isso vai ficar bem mais claro. Tá? Então estudem aí e até semana que vem.